Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na cola da prova e hoje o tema é especial. Vamos falar sobre fascismo em tempos de ódio, de autoritarismo, de intolerância na rede e no mundo todo. Nada melhor do que a gente recorrer à história e à historiografia para entender melhor o que foi esse negócio de fascismo. Para abordar esse tema, a gente vai usar aqui esses historiadores e estudiosos como base, porque eles são referência, eles são renomados no assunto fascismo. E para quem quiser saber mais, a gente vai deixar os nomes lá na descrição do vídeo. Não por acaso, quase todos são italianos, porque foi ali que tudo começou. Foi ali onde o fascismo surgiu e permaneceu no poder por mais de 20 anos. A origem do fascismo se deu com um tal de Benito Mussolini, um ex-socialista, jornalista, político, que subiu ao poder em 1922 na Itália. Mussolini ganhou projeção após a Primeira Guerra Mundial. Ele vai se aproveitar do caos político e social que a Itália se encontrava e com seu discurso vai ganhar popularidade. Mas por quê? Com uma retórica bastante inflamada e se colocando como salvador da pátria, ele fundou em 1919 os Fasci Italiani di Combattimenti, que mais tarde se tornaria o Partido Fascista. O nome fascismo, fascismo, veio de um antigo símbolo de poder do Império Romano, o fascio litório, um feixe de madeiras unidas a um machado por tiras de couro, e foi criado junto ao movimento uma milícia chamada de Camisas Negras, que era o braço armado do fascismo. Os Camisas Negras ficavam encarregados de intimidar e dar porrada em todos que se opusessem ou criticassem o movimento, principalmente os sindicalistas, comunistas e anarquistas. A princípio, a retórica de Mussolini atraiu militares e ex-combatentes da Primeira Guerra, que estavam frustrados com os rumos do país. Mas não demorou muito para o resto da população se encantar pelo seu discurso anticomunista, anticorrupção, pela família e pelos valores verdadeiros da Itália. Os discursos e as práticas políticas do fascismo, eles não nasceram prontos. Eles foram se moldando de acordo com as necessidades, para subir ao poder e depois consolidá-lo. Segundo o historiador Robert Paxton, no livro A Anatomia do Fascismo, quando ele fala de fascismo e nazismo subindo ao poder, ele demonstra como os dois movimentos tiveram que passar por modificações, às vezes drásticas, para chegar ao poder, nos mostrando assim que o fascismo é uma ideologia não tão rígida como se pensava. Abre aspas. Já foi dito que um partido político é como um ônibus, as pessoas estão sempre saindo e entrando. À medida que formos prosseguindo, veremos como a clientela fascista se alterou ao longo do tempo, dos radicais da fase inicial para os carreiristas da época posterior. Dessa forma, observando o governo e os ideais fascistas no tempo em que ele esteve no poder, o historiador Emílio Gentili, não Danilo Gentili, que é considerado um dos maiores pensadores, um dos maiores estudiosos sobre o fascismo vivo, e esse cara aqui, ó, o Renzo De Felice, que é considerado um dos maiores de todos os tempos, a gente pode observar algumas características muito presentes no fascismo. O fascismo é considerado antidemocrático. O fascismo não acredita na democracia como meio de resolver os conflitos sociais e políticos. Ele trabalha com a ideia de um partido único e persegue e elimina qualquer crítica ou questionamento às suas crenças. O fascismo, ele é militarista e belicoso. O fascismo acredita na violência como um dos principais meios de resolver conflitos. Sua organização interna é militarizada, baseada numa obediência cega ao líder. O fascismo, ele é nacionalista e patriótico. A exaltação e o culto à pátria, o uso de símbolos nacionais como bandeira, hino, são tratados como pressupostos de pertencimento. Não há espaço para a razão, apenas para a emoção. O fascismo se baseia no culto ao líder. O líder máximo não pode ser questionado ou criticado de nenhuma forma. As ordens e diretrizes devem ser seguidas sem questionamento. O Duce, Führer, condutor, pai da pátria, mito, como muitas vezes são chamados, devem ser seguidos e idolatrados. O fascismo é romântico. Calma. Romântico no sentido irracional, pautado pelas emoções e pela paixão, tendo como base o resgate do passado glorioso da nação principalmente. O fascismo, ele é antiliberal. O fascismo nasceu da crise do capitalismo liberal do entreguerras e, como outros regimes, se baseou num Estado forte e interventor, porém sem abandonar a propriedade privada, a busca pelo lucro, o comércio exterior e a parceria com grandes empresas e bancos. O fascismo é corporativista. Ele pressupõe a existência de sindicatos organizados, porém sob o controle rígido do Estado,
expulsando todos os membros que discordam e usando esses sindicatos como massa de manobra. O fascismo é contra a modernidade. Ele não nega os avanços tecnológicos. Pelo contrário, é favorável a isso. O que ele nega é a modernidade dos costumes e na moral. E além disso, cultua um passado idealizado em que, em tese, esses valores existiam. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para um texto do Umberto Eco, um pensador italiano muito importante que fala sobre o fascismo, em especial sobre esse último item. O fascismo ele inspirou regimes e ideologias no mundo inteiro, como por exemplo o getulismo no Brasil, o peronismo na Argentina, o franquismo na Espanha, o salazarismo lá em Portugal e, sobretudo, o nazismo na Alemanha. Os biógrafos contam que quando Hitler conheceu Mussolini foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Ele tinha até um busto do Mussolini na sua mesa. Hoje em dia, o termo fascismo ele se encontra um pouco deslocado, porque ele foi um fenômeno histórico de um tempo específico. Deslocado, porém não incorreto. O mais adequado seria dizer neofascismo, protofascismo, para indicar quando esses fenômenos aparecem juntos, mais de uma característica de uma vez só. Da mesma forma que a imprensa usa de maneira descompromissada o termo populismo, sendo que o certo, ou melhor, o mais correto deveria ser neopopulismo, porque afinal também foi um fenômeno de um tempo histórico específico. A questão é que, independente de como a gente utiliza neofascismo, protofascismo ou simplesmente fascismo, o negócio ele foi ruim. Ele é ruim para a democracia e para a humanidade. Mas como combater? O primeiro passo é identificar os sinais de quando ele surge, de quando ele aparece. A história, ela nos diz que nunca problemas difíceis foram resolvidos com soluções fáceis. E se liga, a democracia pode parecer difícil, mas ainda